Oi, turma, você que segue o Aurora de Cinema e TV, seja bem-vindo. Bom, passando aqui para lembrar que a gente tem umas coisas muito pontuais, importantes dentro da trama de Renascer, desses capítulos que eu não comentei, que a gente precisa comentar, não é? Vamos então à morte do Padre Santo, não é? Que foi acontecida justamente no dia em que o Chico Dias comemorava 50 anos de carreira. Então a edição fez esse primor, né, de entregar este presente ao ator. O personagem dele se despede da trama e depois tem uma procissão belíssima, né, filmada em plano aberto, uma coisa linda que me fez lembrar logo o quê? Central do Brasil, né? E a gente lembra que Central foi um filme que concorreu ao Oscar, né? E injustamente tiraram da nossa querida Fernanda Montenegro o troféu da melhor atriz. Então, um filme de 98 que ganhou todos os prêmios da época, né? Excetuando o Oscar, né? Então aquela imagem da procissão em que Inocêncio e o pastor Lívio bebem, né, metaforicamente bebem o morto, que é Padre Santo, né, ou seja, ali uma abertura para todas as espiritualidades através do pastor, do ex-pastor que está na procissão e vai assumir, não é, todas as referências do povo da cidade que tinha no Padre Santo sua grande representação de fé, né, a Inácia ali também, então uma cena muito forte, muito bonita. Depois a gente tem a confissão do Zé Augusto, né, de que foi traído. Ele vai confessar para o pai, depois de já ter se assumido um derrotado porque largou a medicina, porque vendeu as terras dele para o irmão. No final das contas ele revela que também foi traído, não é, que chegou a ver a mulher na cama com o amante, e aí ele se diz: meu pai, eu errei também porque eu estava até com arma, mas eu não atirei. E ele achando, né, se considerando um derrotado, um fracassado, e achando que o pai concordaria com ele. E uma cena belíssima, né, um discurso fortíssimo, um diálogo importante entre pai e filho. O Zé Inocêncio diz: não, você agiu certo e você me orgulha muito com isso. Então foi uma coisa muito bonita. Também o assédio moral e sexual presenciado por Sandra, né? Que foi o assédio que ela viu tanto da mãe como do pai com relação a Joana, não é? A funcionária Joana, que termina saindo da casa, e a Sandra vai dar todo o apoio a ela, explicando que aquilo é uma coisa que ela não deve aceitar de ninguém, não é? Então é um diálogo muito forte, uma integração da novela, da trama com o público que assiste, né? Com muita gente que às vezes passa por esse tipo de coisa, muitas mulheres que sofrem diversos tipos de violência e muitas vezes, claro, nos lugares em que o acesso à informação é mais difícil, não se dão conta de que estão sofrendo assédio, de que estão sendo vítimas de violência e que já existe lei para punir esse tipo de crime. Outra cena muito importante foi o Egídio, não é? O coronel perverso, tirar o cinturão e bater na filha, não é? Impedindo Sandra de ter sua relação, tranca a menina no quarto, impedindo ela de ter a relação com João Pedro. Sandra, muito espertamente, termina fugindo, vai parar na casa de Morena com João Pedro e lá fica. Depois o Egídio vai até lá, não é? E covardemente, como ele é, né, um gatilho de covarde, como o Inocêncio chama, ele vai armado, né, vai com 2 revólveres no coldre, atrás da calça, né? Ele chega como se não tivesse com nada, né? Quer dizer, a própria imagem do hipócrita, né? Do covarde, vai enfrentar João Pedro, e quem tá lá na casa, né? O João Pedro, a Morena que sai, todas as mulheres que saem da casa, imaginando que ele estava sem nada, ele estava armado e com 2 armas, né? A Sandra se interpõe no meio dos dois e evita o pior. Foi uma cena também muitíssimo forte, né? O primeiro plano no rosto deles, o Juan Paiva tá arrasando com o seu João Pedro, e o covarde, então o Egídio vai embora com o rabinho entre as pernas, né? Como se diz muito bem. Foi uma cena assim muito importante do vilão, mostrando toda a sua fraqueza
fraqueza, não é? Como é triste a sua covardia, não é? Mas depois, sabido como ele é hipócrita, covarde, dissimulado, já combinou com a esposa, né, com a dona patroa, e vai até o Inocêncio, né, para ver se consegue se dar bem aí, forçando um casamento entre o filho de Inocêncio e a filha dele. Olha que tipo, que refinamento desse vilão, né? Então, um prato cheio para o Vladimir Brista brilhar. Teve também uma outra coisa bacana, que foi aquela questão lá da Buba com o Venâncio, não é? E a menina lá que presencia, a Teca, né? Que presencia o encontro dele com a Eliana e tal. Enfim, se ajustam e a Eliana então resolve, sem avisar a ninguém, resolve bater na fazenda do sogro, né? E chega lá e causa um espanto e dissimuladíssima, né? Tenta mostrar-se uma boa moça e tal. Mexe muito com o imaginário, com o desejo do Damião. Aí vem coisa muito forte pra gente ver e discutir, não é? Ela está muito bem também já acirrando, não é? Alguma coisa das coisas escondidas que a Mariana traz. Elas ali vai haver ela vai fazer, não é? Ela vai puxar da Mariana e fará com que a personagem comece a se revelar, não é? Um traço muito interessante é que quando ela chega, né, o que mostra primeiro é o pé dela, né? A bota preta, e depois foca nela toda de preto e aqueles óculos enormes pretos, né? Me lembrou também, claro, essa cena de a pessoa chegar em algum lugar e mostrar primeiro o pé. Aquele pé tá revelando muitas coisas, acontece em vários filmes, em várias novelas e tal. Lembrei muito de uma cena de Tieta, quando Tieta chega na cidade e aparece primeiro o pé dela com um salto-agulha para a cidade do interior, que era um escândalo, não é? Então mostra logo o pé para definir quem é a personagem. Então foi muito bom esse ajuste aí. A chegada também. Aí ontem chega o Venâncio lá, né? Também de supetão, nem o pai esperava, nem a Eliana. Vem coisa boa aí na segunda-feira. E também teve na semana a grandiosa chegada do Turco, né? O Turco, que como ele diz, né, é o feito pelo Almir Sater, né? E ele chega num dia de tempestade, né? Num dia de tempestade, ele chega na taverna do Norberto, né? E é uma cena muito bonita, que ele chega através da sombra, é o que a gente vê primeiro, né? Aliás, a novela tem primado por cada quadro lindíssimo, né? O quadro, quando eu digo, pessoal, que muitas vezes quem não sabe direito dos termos e das coisas, como a gente analisa, né? Como eu falei para vocês, a novela é capítulo, os quadros que a novela tem mostrado, é só vocês olharem para a tela e pensarem naquela fotografia parada. Aquilo é um quadro, não é? Representaria, digamos, simbolicamente, ele dialoga com um quadro das artes plásticas, um quadro de um pintor. Então, os quadros que Renascer tem mostrado são belíssimos, riquíssimos. E o quadro da chegada do Turco, não é? Feito pelo Almir Sater, o Turco Rashid, né? Que chama Norberto todo o tempo de Norberta, né? E como ele diz, não é turco, ele é libanês, não é? E é muito interessante isso, porque também essa quebra, né, dele chamar Norberta, o Norberto, que é feito ali com aquela poesia brincalhona que o Matheus Natchergali está fazendo com brilhantismo, né? E ele vai e quebra a quarta parede o tempo todo. Isso tem sido ressaltado desde o início. Aí alguém me pergunta, mas Aurora, o que é quebrar a quarta parede? Quebrar a quarta parede é um desfazimento, digamos, da separação que tem entre o ator e o público. Então ele olha para a câmera e diz algumas coisas, não é? Que a gente poderia aqui, como telespectador, estar imaginando o que ele diria. Ele está dizendo, olhando para a câmera. E isso é bacana, não é? Então, ele todo tempo, o Turco chega, né? O Rashid chama ele de... Aí até ele reconhecer que é o Turco, é uma cena muito bonita, lindíssima. E ele chama Norberta, Norberta, e o Norberto explica, não é Norberta, é Norberto, até que finalmente ele aceita. Isso também é uma forma de a novela colocar mais
pingos, né, mais temperos na questão da masculinidade que ela está discutindo ali, né? O feminismo, masculinidade, machismo invisível, masculinidade tóxica, tudo isso está sendo discutido, como foi lá atrás em Velho Chico, como foi em Pantanal e como é sempre na obra de Benedito, onde também há sempre uma questão muito forte da educação, né? Teve coisa muito bacana também esta semana entre a professora Lu, o João Pedro com a história do Cacau, o Inocêncio também, e a Zinha, finalmente, né, a órfã homoafetiva e muito solitária, que não tem coragem de se abrir com ninguém, finalmente ela conseguiu mais ou menos declarar-se para a professora Lu recusou, mostrou que não está muito interessada e ela aí então fica muito triste, mas é acolhida pela Sandra, uma cena bonita entre as duas, muitíssimo bem fotografada. A novela às vezes mostra a câmera, né, não faz aproximação muito grande, olha assim de longe e por brechas, assim metade do quadro, ou por portas, por janelões. Olha, tem sido um primor o que a fotografia desta novela de Fabrício Tadeu, não é? E aí tem Walter Carvalho, grande fotógrafo paraibano, que é um dos diretores também, claro, olhando, dando seus pitacos, enfim, a novela é um primor. E esta semana a gente tem muita coisa para comentar, porque foram muitas coisas importantes que estão sendo ditas ali, em todos os sentidos, não é? Então tem a personagem dissimulada, que é a Eliana, tem o hipócrita, covarde, vilão, que é o Egídio, tem a integridade, mas a integridade um pouco insegura do Inocêncio, não é? Tem a espiritualidade, a fortaleza espiritual de Inácia, não é? Tem aquela mulher delicada, ao mesmo tempo altiva, que é a Morena, não é? Feita com brilhantismo pela Ana Cecília Costa. Aliás, a gente tem que comentar também. Eu tô pensando aqui, porque não adianta eu falar muito de uma vez só, porque o Instagram me corta, né? Então, quem quiser, o que tiver cortado aqui, vai lá no canal Aurora de Cinema e TV no YouTube, tá? Ela teve uma cena fortíssima, não é? Do encontro dela de finalmente ir visitar o túmulo do filho, né? Também foi uma indicação da professora Lu, ou seja, mais uma vez mostrando como a educação é relevante em todos os aspectos da vida de alguém. Educação, ensinar, instruir, saber, informar-se. Informação é poder. É isto que a novela também está dizendo. Então a professora Lu disse para ela, conversou sobre a morte do filho e tal, ela chorou, sofreu, não queria, mas a professora Lu disse, nomeie o seu filho, vá lá, veja o túmulo e tal, e ela foi. E a professora Lu depois também foi e ajudou-a. Enfim, foi um momento catártico da personagem e muito bonito para nós telespectadores que estávamos vendo a delicadeza com que a cena foi feita. Mas, gente, eu vou anotar os pontos principais para conversar e ver se não pulo alguma coisa, se não me escapa alguma coisa, porque tem muita coisa bonita para ser falada na novela, não é? Muita coisa. Então, um feliz domingo a todos e vem aí uma nova semana de Renascer com muito mais novidade e coisa bacana para a gente pensar e assistir, conferir e bater palma. É a teledramaturgia brasileira em seu momento, um dos seus momentos grandiosos. Obrigada.